Fala, meu aluno, minha aluna, professor Carlos Eduardo na área, para uma aulinha de resolução de questões de língua portuguesa. Professor, para quem essa aula irá servir? Bom, essa aula irá servir, por exemplo, para você que pretende fazer o concurso de professor do IFRN. Essa aula também vai servir para você que pretende fazer o concurso da saúde, né, do Rio Grande do Norte. É uma aula bem mista, também serve para você que está aí a fim de fazer guarda municipal de Natal, enfim, é uma aula um pouco abrangente. Professor, e como é que o senhor vai fazer para abranger tantos concursos assim? Bom, eu fiz uma estratégia que eu gosto muito de utilizar dos meus isolados de língua portuguesa, que é a estratégia referente aí ao processo de eu mesmo fazer as questões para resolver com vocês. Para quem é aluno do isolado de língua portuguesa, sabe que esse momento eu chamo de banca FCE. E o que é, professor, a banca FCE? É Banca Fundação Carlos Eduardo. Então, eu elaborei todas as questões com o intuito aí de ajudar vocês, né? Com o intuito de fazer uma aula um pouco bisurada, digamos assim, porque eu sempre tenho em mente que o concurseiro ele não precisa ser professor de português para passar em um concurso público. O concurseiro ele precisa saber o que cai em prova, né? Eu não preciso aí ser um professor de português para ser aprovado em um concurso, não, certo? A gente acha que para passar eu tenho que ler uma gramática do início ao fim para fechar a prova de português. Não, na verdade você precisa saber o que cai. Show de bola? Qual é a dinâmica da aula? Bom, eu estou gravando a aula. A aula não está ao vivo, né? Então, estou gravando aqui a aula, estou aqui no conforto da minha casa, gravando a aula, então vou fazer o seguinte, ó, eu vou jogar a questão na tela, aí eu vou dizer assim, olha, pause para você responder, ou seja, pause, você vai dar uma pausa, vai responder e eu já vou iniciar a resolução. Pause para você responder aí. 2 segundos. Pronto, pessoal, agora vamos para a resolução de questão. Por quê? Porque eu pressuponho que você vai pausar a aula na sua casa, você vai responder e vai soltar o vídeo para que eu faça a resolução de questão, beleza? Então vamos lá, sem mais demora, vou projetar o material aqui para vocês para a gente já iniciar, beleza? Vamos lá, compartilhando a tela aqui. Pronto, né? Tá a tela cheia, o professor na tela. Pegar a canetinha para a gente iniciar. Tudo bem? Vamos lá. Professor, vamos lá. O senhor falou que a banca é Fundação Carlos Eduardo, ou seja, todas as questões da aula de hoje foram elaboradas por mim. Professor, qual é o nível? O nível das questões estão fáceis, né? As questões estão fáceis, na verdade? Não, as questões estão um pouquinho pesadas, né? Mas é isso, pessoal. Quando o treinamento é duro, o combate fica mole. Beleza? Vamos lá. A primeira questão diz assim, ó. Há duas épocas na vida, infância e velhice, em que a felicidade está numa caixa de bombons. A frase acima é atribuída ao grande escritor Carlos Drummond de Andrade. Nela, destaca-se um vocábulo sobre o qual se pode afirmar corretamente que, meus queridos, ó, pausa para responder e eu volto aqui com a resolução. Vamos lá? Seguinte, meus queridos, o que é que acontece? Primeira coisa que você deve entender é que a banca grifou uma palavrinha extremamente importante. O que? Professor, o que é muito importante na língua portuguesa é extremamente importante. Por quê, professor? Porque a palavra que na língua portuguesa, ela tem nada mais, nada menos do que 27 funções. Professor, não acredito não. A palavra que em língua portuguesa tem 27 funções. Eu preciso saber, professor, das 27 funções para passar no concurso público? Não, a não ser que você queira ser professor de língua portuguesa. Beleza? Que eu acho que não é o seu caso. Né? Então, professor, veja só. O que é que eu preciso relembrar? Eu consigo relembrar o seguinte. Pegar essa palavrinha aqui, e eu quero lembrar você que o que na língua portuguesa pode ser um pronome relativo. Ah, professor, é a única função do que? Não, gente. Até porque eu acabei de dizer que o que tem 27 funções. Beleza? Então vamos lá. Uma dessas funções é pronome relativo. Professor, como é que eu vou saber que o que é um pronome relativo? Aí entra o bizu do professor. O que vai ser pronome relativo quando você conseguir substituir por
o qual e seus variáveis. O qual e seus variáveis. Como assim, professor? O qual e seus variáveis? Olha, o qual, a qual, na qual, dos quais, com as quais, nos quais, enfim, se o que puder ser substituído por qualquer coisinha que envolva a palavra qual, ele é pronome relativo. Digo assim, a menina que chegou é sábia. A menina a qual chegou é sábia. A casa em que eu moro é bonita. A casa na qual eu moro é bonita. Então, se eu pego o que e consigo trocar por qualquer palavrinha que envolva qual, ele é pronome relativo. Para você estar evitando de decorar, é só você dizer que o que será pronome relativo quando eu conseguir trocar por o qual e seus variáveis. Beleza? Então, vamos lá. Professor, saber isso é suficiente? Evidentemente que não. Eu preciso passar para você o bizu do pronome relativo. O professor tem bizu do pronome relativo? Tem. O bizu do pronome relativo é esse aqui, ó. Bizu do pronome relativo. É prosa. Como assim, professor? Prosa? É. Bizu do pronome relativo é prosa. O que é que significa esse prosa? Esse PR, eu acho que você pressupõe que é pronome relativo. Não é assim? Então, PR significa pronome relativo. E esse osa significa oração subordinada adjetiva. Ou seja, sempre que eu encontro um pronome relativo, automaticamente eu encontro também uma oração subordinada adjetiva. Se eu acho um pronome relativo, evidentemente eu vou encontrar também uma oração subordinada adjetiva. Professor, há alguma exceção em que isso não aconteça? Por exemplo, em que eu acho um pronome relativo, mas eu não acho uma oração adjetiva. Não é exceção. Achou um pronome relativo, automaticamente você achou uma oração subordinada adjetiva. Agora vamos lá, professor. Show de bola, tranquilo, Brasil. Mas uma vez eu assisti a um isolado seu e o senhor passou um bizu ampliado. Um bizu ampliado. Era. Qual era o bizu ampliado? Vou colocar aqui para você agora. O bizu ampliado é prosa A. Prosa, prosa A. Professor, não entendi nada. Prosa, porque até agora eu estava entendendo, porque, assim, olha, esse prosa era o quê? Se há pronome relativo à oração subordinada adjetiva. E esse a, porque o senhor falou prosa a, o que é que significa esse a? Esse a, meu querido, ele trata da função sintática da oração adjetiva, porque toda oração adjetiva tem função de adjunto, adjunto, adnominal. Adnominal. Ou seja, qual é o bizu? Prosa, se há pronome relativo, há oração subordinada adjetiva. E toda oração adjetiva tem função de adjunto adnominal. Professor, há exceção, porque, por exemplo, olha, se a oração adjetiva for explicativa, ela vai ter função de aposto? Não. Toda e qualquer oração adjetiva, independentemente de ser restritiva, de ser explicativa, se é oração adjetiva, ela tem função de adjunta nominal. Então, pegue esse bizu do prosa A, meu querido. Olha, se há pronome relativo, há oração subordinada adjetiva. E toda oração adjetiva tem função de adjunto adnominal. Outra coisa, pessoal, que eu quero que você anote aí no seu material, muito importante, coloca assim, olha, atenção, atenção. Ó, todo, todo todo pronome relativo, todo pronome relativo é anafórico. Anafórico. Professor, o que é anafórico? Olha, anafórico ele vem de anáfora, né? Anáfora começa com an de antes. Então, todo pronome relativo, ele retoma algo que foi citado antes. Todo pronome relativo, necessariamente, ele se refere a algo que está antes. Então, se você pega esse nome anafórico, lembre que anafórico começa com an de antes. Show de bola? Professor, tem como o senhor dar um exemplo disso tudo? Tenho. Imagine só o seguinte caso, um exemplo aqui, ó. Veja só. O professor, professor
que seja lento, professor que é lento, é o Carlos. Sou lento, gente, em tudo que eu faço, em quase tudo. Veja só, o professor que é lento é o Carlos. Meus queridos, olha só, eu tenho aqui esse que. Consigo trocar esse que por qual palavrinha? Olha, o professor, o qual é lento. Professor, o qual é lento. Se eu consigo trocar esse cara por o qual, ele é o quê? Um pronome relativo. Show de bola. Qual é o bizu? Prosa. Se há pronome relativo, a oração subordinada adjetiva. Mas o bizu ampliado, prosa, a. Se há pronome relativo, a oração subordinada adjetiva. Qual é a função dessa oração? Adjunto adnominal. Show de bola. Se a banca perguntar se ele é anafórico ou catafórico, você vai dizer o quê? Todo pronome relativo é anafórico. O que é que isso significa? Anafórico começa com an e an, lembra antes. Show de bola. Sem estresse, sem problema. Olha aqui a questão comigo. Ele diz assim, ó. Há duas épocas na vida, infância e velhice, em que a felicidade é como se fosse assim, olha, nas quais a felicidade está na caixa de bombom. Então, veja só, se eu consigo trocar isso aqui por nas quais, qual foi o bizu que eu ensinei para vocês? Se eu pego o que e consigo trocar por qualquer coisa que envolve qual, esse que é pronome relativo. Então, vamos colocar isso aqui, ó, PE, pronome relativo. Qual é o bizu? Prosa. Se há pronome relativo, a oração subordinada adjetiva. Mas o bizu está completo? Não. Qual é o bizu completo? Prosa, a. Se há pronome relativo, a oração subordinada adjetiva. E toda oração adjetiva tem função de adjunto adnominal. Show de bola. Vamos correr para o abraço, então, procurar, né, aí a alternativa certa. A letra A diz o seguinte, ó, contribui para o processo de coesão textual por meio de uma retomada catafórica. Eu disse para vocês que todo pronome relativo é anafórico. Está errada a letra A. Letra B. Introduz uma oração de valor adverbial. Opa, prosa. Se há pronome relativo, a oração subordinada adjetiva. Não pode ser a letra B, que ela diz que é adverbial. Letra C. Poderia ser substituído pelo pronome relativo onde. Professor, onde é pronome relativo? É. Onde também é pronome relativo. Só que eu só posso utilizar a palavrinha onde, eu só posso utilizar o pronome relativo onde se ele se referir a lugar. Ou seja, se antes dele tiver um lugar, eu chego para você e digo assim, olha, a cidade onde moro é Icapuí. Professor, essa frase está certa? A cidade onde moro é Icapuí? Tá. Por quê, professor? Porque nesse caso, eu disse a cidade onde. Cidade é lugar? É. Então, se ele está apontando para a noção de lugar, o onde está certo. Só que aqui ele diz o seguinte, olha, há duas épocas na vida. Gente, época é lugar? Não. Então, nesse caso, eu não posso usar onde. Onde só pode ser utilizado com noção de lugar. Nos resta apenas, então, a letra D de dinheiro, que é o que a gente está doido para pegar. D. Projeta uma oração com valor sintático de adjunto adnominal. Qual é o bizu completo? Prosa A. Se há pronome relativo, a oração subordinada adjetiva. E toda oração adjetiva desempenha a função sintática de adjunto adnominal. Foi exatamente isso que aconteceu na questão gabarito letra D. Pessoal, essa questão é uma questão de alto nível. É uma questão que exige, né, como fala o nosso querido professor Beni, é uma questão que exige que você saia da borda. Porque seria muito bom que eu trouxesse aqui uma questãozinha para você, bem fácil para você acertar, sair feliz da minha aula, e aí eu seria seu algoz na hora da prova, né? Então vamos trabalhar com o difícil, porque aí a prova fica fácil. Show de bola? Vamos aqui para a questão 2, ó. Questão 2 diz assim, olha.
Quando a dor é muito grande, o sofrimento é silencioso. Essa frase é do grande Rubem Fonseca. No trecho acima, identifica-se gramaticalmente um erro relativo ao processo de, letra A, concordância, regência, acentuação gráfica, pontuação. Você vai pausar e vai tentar responder o vídeo. Enquanto isso, o professor toma uma água aqui rapidinho, que eu também sou de ferro, né? Respondeu? Vamos lá? Meus queridos, ó, quando a dor é muito grande, o sofrimento é silencioso. Eu vou lembrar para vocês uma coisa que nós estudamos lá no ensino fundamental e também nós revisitamos lá no ensino médio, beleza? Essa coisa é a chamada ordem direta da língua portuguesa. Ordem direta da língua portuguesa. Vamos lá. O que é a ordem direta? Ordem direta, também conhecida como ordem canônica da língua portuguesa, é quando você organiza a frase, dispõe dos termos da seguinte forma: sujeito. Primeiro vem um sujeito, depois do sujeito vem um verbo, depois do verbo vem um complemento, complemento, né, no caso dos verbos transitivos, e por último vem o advérbio, uma locução adverbial, uma adjunta adverbial, enfim, beleza? Vamos lá, meus queridos, ó, o que é que acontece? Eu gosto muito de, em cima do advérbio, desenhar uma casinha. Você vai desenhar uma casinha aí em cima do advérbio, já já você vai entender por quê. Show? Você vai desenhar uma casinha assim em cima do advérbio, beleza? Professor, isso é uma frase na ordem direta, sujeito, verbo, complemento e advérbio? É. Deixa eu mostrar para vocês, por exemplo, um caso de frase com a ordem direta. Eu digo o seguinte, olha, Carlos, Carlos falou a verdade hoje à noite. Carlos falou a verdade hoje à noite. Meus queridos, olha só, essa frase está na ordem direta, porque eu tenho um sujeito, que é o Carlos, tem um verbo, falou, e esse verbo ele tem um complemento. Falou o quê? A verdade. Né? Então, ele tem um complemento. E, por último, eu tenho um adjunto adverbial, um advérbio, uma locução adverbial. Por quê? Porque advérbio, gente, é tudo aquilo que indica circunstância, tempo, modo, lugar, causa, consequência, intensidade. Olha, esse hoje à noite dá noção de quê? De tempo. Então, se é tempo, é um termo adverbial. Show de bola. Tranquilo. Professor, aí o que que isso tem a ver com pontuação? Né? Absolutamente tudo. Por quê? Porque quando eu tenho uma frase na ordem direta, só existe um único lugar, preste atenção. Se uma frase estiver na ordem direta, só existe um único lugar onde eu posso colocar uma vírgula. Onde é, professor? Se estiver na ordem direta, eu só posso colocar uma vírgula antes do advérbio. Veja que eu estou dizendo posso, eu não estou dizendo devo colocar. Posso, porque é algo que me é facultativo. Eu uso se eu quiser. Ah, professor, mas na hora da prova eu não vou me lembrar disso, né? Na hora da prova eu vou ficar nervoso. Tenha calma, então você vai correr para o bizu da casinha. Você vai dizer o seguinte, olha, se o advérbio tiver na sua casinha, eu posso ou não colocar uma vírgula. E onde é a casinha do advérbio? No final, certo? Se o advérbio tiver na sua casinha, você pode ou não colocar a vírgula. E onde é a casinha do advérbio? No final. Por exemplo, olha, aí ele está na casinha dele, porque ele está no final. Então, essa vírgula eu posso colocar, só que ela é o quê? Facultativa. Convenhamos, porém, pessoal, o seguinte: você, você sempre fica dentro de casa, você sempre está dentro de casa, meu querido, você sai, nem que seja para colocar o lixo na calçada. Não é assim? Então, o advérbio, gente, ele é um termo maleável. Ele é um termo flexível, ele passeia por aí. Nem sempre o advérbio vai estar em casa, não. Às vezes, em vez do advérbio estar no final, na sua casa, ele está no começo. Em vez do advérbio estar no final, na sua casa, ele está no meio. Então, quando o advérbio não está em casa, quando o advérbio está, como diz aquela música, né, fora da casinha, você vai dizer que o advérbio está
O advérbio está deslocado. Professor, vamos lá. Como é que eu vou saber que o advérbio está deslocado? É só você perceber que o advérbio não está na sua casa, certo? Só você perceber que o advérbio não está na sua casa. E onde é a casa do advérbio? No final. Se ele não estiver no final, você vai dizer que ele está deslocado. E aí, professor, como é que vai ser essa situação? A vírgula continua opcional? Não, aí você vai ter dupla possibilidade. Essa vírgula, gente, ela poderá ser obrigatória, obrigatória, ou essa vírgula poderá ser facultativa, ou seja, opcional. Você vai usar se quiser. Show de bola? Então vamos lá, professor. Como é que eu vou saber isso daí, pelo amor de Deus? Seguinte, se a vírgula for obrigatória, você vai contar no advérbios a partir de 3 palavras. A partir de 3 palavras. Ou seja, vamos lá, o que é que acontece? Se eu pegar um advérbio, esse advérbio está deslocado, ele tem 3 palavras, a vírgula obrigatória, né? 3, 4 palavras, 5, enfim, a partir de 3 a vírgula obrigatória, isso se ele tiver deslocado. Agora, se ele tiver até 2 palavras, a vírgula será opcional, a vírgula será facultativa, beleza? Professor, tem como o senhor exemplificar? Tem com essa própria frase que eu mostrei para vocês. Por exemplo, olha aqui. Hoje, hoje à noite, Carlos falou a verdade. Pronto. Olha aqui. Deixa eu me perguntar uma coisa para vocês. Essa frase ela está na ordem direta da língua portuguesa? Eu estou escutando daqui você dizer não. É, professor, tá não. Então vamos lá. Por quê? Porque aqui, ó, o advérbio está no começo. O advérbio está aqui, ó. A casa do advérbio é aqui no começo? Não, a casinha do advérbio é aqui no final. Então, se ele está fora de casa, ele está o quê? Deslocado. Então, se ele está deslocado, o que é que eu tenho que fazer? Contar quantas palavras ele tem. Ele tem quantas palavras aí? Olha, hoje à noite. Tem 3 palavras. Olha o esquema. A partir de 3 palavras, a vírgula aqui, ela é o quê? Obrigatória. Agora, se fosse assim, olha, à noite, Carlos falou a verdade. À noite, 2 palavras só, vírgula facultativa. Bola? Professor, por que que o senhor falou tudo isso? Vem cá. Ele diz assim, deixa eu até pegar aqui uma canetinha amarela que fica melhor para eu destacar para você. Ó. Veja só, quando a dor é muito grande, ó, quando a dor é muito grande, beleza? Quando a dor é muito grande. Quando eu digo assim, olha, quando a dor é muito grande, esse termo dá noção de quê? Quando a dor é muito grande. Veja, quando dá noção de tempo. Não é assim? Dá noção de tempo. Quando a noção de tempo. Então, isso aqui é um termo adverbial, gente. Oração adverbial, um termo adverbial. E o canto do advérbio é aqui, a casinha dele é aí no começo? Não, professor. Está deslocado, a casinha é no final, show de bola. Então, nesse caso, o que é que acontece? Eu vou ter que contar quantas palavras, olha. Quando a dor é muito grande. 6 palavras. A vírgula aqui, ó, deveria ser obrigatória, só que na frase não tem a vírgula. Se não tem a vírgula, houve um erro de pontuação. Gabarito letra D de dinheiro. Tá vendo aí como são as coisas? Pois é, professor, tá um erro de pontuação aí na frase, por isso que o gabarito foi letra D. Exatamente. Show de bola? Vamos a mais uma questão. Olha aqui a questãozinha de número 3. Diz assim, ó. A alternativa que apresenta um equívoco no uso ou não do sinal indicativo de crase é. Ou seja, pessoal, você pode pecar, você pode errar por presença do sinal indicativo de crase, certo? Por presença do sinal indicativo de crase ou por ausência do sinal indicativo de crase. Primeira coisa que você tem que perceber é que ela pediu um equívoco.
ou seja, ele quer uma errada. Se ele quer uma errada, vamos procurar pausa para você aí. Quando terminar, eu volto aqui com a resolução. Bola? Vamos lá? Voltando aqui, professor, tem como o senhor rememorar aí? Ó, professor, nessa aula de hoje o senhor vai ensinar tudo do zero? Não, pessoal, porque ela é uma aula, até porque vocês não estão, né, ao vivo aqui, é uma aula de revisão, né? Eu estou pressupondo que você já vem estudando, que você já vem aí na pegada, enfim, aí eu estou revisando os conteúdos com vocês. Mas mesmo assim, deixe-me lembrar para vocês que crase é preposição com artigo. Crase é preposição a mais artigo a. Beleza? Às vezes esse artigo está no plural. A mais a, preposição mais artigo, que dá o fenômeno da crase. Nós sinalizamos esse fenômeno da crase por meio do acento grave indicativo de crase. Show de bola, professor. Então vamos lá. Olha. Crase é a preposição mais artigo, né, professor? É, preposição mais artigo. Então, a mais a e tal, preposição mais artigo. Tranquilo, professor. Na paz de Cristo. Show. Vamos lá. Professor, tem bizu? Tem. O bizu que eu sempre utilizo da crase é o bizu do antes. Vou botar aqui para você. É o bizu do antes, antes e depois. Bizu do antes e depois. Professor, como é esse bizu do antes e depois? Pelo amor de Deus. Seguinte, o bizu do antes e depois é assim. Primeiro, você vai pegar o A e vai olhar o que tem antes. Antes, você sempre vai procurar a preposição. Antes você sempre vai procurar a preposição. E depois? Depois você sempre vai procurar o artigo. Show de bola. Professor, mas eu não sei como é que faz isso. Tenha calma que eu vou mostrar para você, certo? Olha aqui esse exemplo. Eu tenho, eu tenho respeito, eu tenho respeito à professora. Ó, eu tenho respeito à professora. Show de bola, sem estresse, sem problema, na paz de Jesus Cristo. Veja só. Vou grifar esse A aqui para vocês. Show? Professor, minha dúvida está justamente nesse cara. Eu não sei se eu coloco ou não o sinal indicativo de crase. Eu tenho respeito à professora. Sabe o que eu coloco? Você vai pegar o bizu do antes e depois. Primeiro você vai pegar esse A e vai olhar o que tem antes. Você vai pegar esse A e vai olhar o que tem antes. Para quê, professor? Para procurar preposição. Tá vendo que eu coloquei lá em cima? Antes você procura preposição. Professor, como é que eu procuro preposição? Pelo amor de Deus, ó, você vai procurar preposição olhando o que tem antes e fazendo uma pergunta. Você vai pegar o A, vai olhar o que tem antes e vai fazer uma pergunta. Se nessa perguntinha aparecer a letra A, é porque tem preposição. Então, o bizu do antes e depois é assim, olha. Eu pego o A, olho o que tem um antes para fazer uma pergunta. Se nessa pergunta aparecer a letra A, é porque tem preposição. Exatamente. Por exemplo, olha, eu peguei o A aqui, vou olhar o que tem antes, eu tenho respeito. Faço uma pergunta. Eu tenho respeito. Eu tenho respeito a quem? Você viu que você pegou o A, certo? Fez uma pergunta e nessa perguntinha apareceu a letra A. Você olhou o que tem antes, fez uma pergunta e nessa perguntinha apareceu a letra A. Tem preposição. Então você já achou o primeiro elemento necessário à crase. Você já tem a preposição. Agora você vai olhar o que tem depois. A palavra professora. Para quê, professor? Para procurar o artigo. Para ver se a palavra que está depois aceita artigo. Será que aceita? Forme uma frase com a palavra professora. Você vai tentar formar uma frase, né, com a palavra professora. Eu digo assim, a professora é muito inteligente. Eu digo, a professora é minha amiga. A professora é gente. Eu não consigo dizer a professora, não consigo colocar um artigo antes, show de bola, pessoal. Então tem preposição mais artigo, preposição mais artigo da crase. Ah, professor, quer dizer que eu vou fazer esse bizu sempre, o bizu do antes. Primeiro eu olho o que tem antes, faço uma perguntinha. Se nessa perguntinha aparecer a letra A, tem preposição. Exatamente. Aí eu olho o que tem depois para ver se tem artigo. Para saber se tem artigo, é só formar uma frase.
A professora é linda. Show de bola, professor. Sem estresse, sem problema. Preposição mais artigo. Só tem um detalhe. Olha essa frase aqui, ó. Olha essa frase aqui. Minha, minha, sei lá, camisa, minha camisa é. Opa, esse F ficou tão feio. Deixa eu me apagar aqui. Minha camisa é igual a de carros. Minha camisa é igual a de carros. Meus queridos, vejam só isso daqui. Quando eu digo assim, olha, minha camisa é igual a de carros, eu tenho aqui, ó, a letrinha A, e eu estou com dúvida se eu uso ou não o sinal indicativo de crase nele. Aí você vai fazer o processo que eu ensinei você a fazer, antes e depois. Antes a gente procura o quê? Preposição. Show, professor. Como é que eu vou procurar a preposição? Eu pego A, olho o que tem antes e faço uma perguntinha. Se nessa perguntinha aparecer a letra A, tem preposição. Veja só. Minha camisa é igual a quê? É igual a quê? Veja que eu fiz uma perguntinha e nessa pergunta apareceu a letra A. Então, tem preposição. Show de bola. Aí eu vou olhar o que tem depois, olha. Aí você diz assim, olha, de carros, eu não consigo. Ah, professor, eu não consigo utilizar um artigo antes de carros. Cuidado. Porque nesse caso, você deixou de perceber que aí há uma palavra escondida. Aí há uma palavra que está oculta, né? Nós dizemos assim, uma palavra que está oculta, uma palavra escondida. Você não vai olhar para o de, não. Você vai olhar para a palavra que está escondida, porque quando eu digo, olha, minha camisa é igual a de carros, é como se fosse, minha camisa é igual a camisa, camisa de carros. Minha camisa é igual a camisa de carros. Então você tem que consultar a possibilidade do artigo, não em relação ao de, mas sim em relação à palavra camisa que está ali oculta, que está ali escondida. Então veja só, eu consigo utilizar um artigo antes de camisa, tem que formar uma frase, eu digo assim, olha, a camisa de Carlos é preta. A camisa de Carlos consigo. Eu consigo dizer a camisa. Então, se tem preposição mais artigo, tem crase. Show de bola? Tranquilidade de Jesus. Outra informação que eu gostaria de que vocês anotassem, certo? Qual é a informação, pessoal? Olha, além do a, além da preposição a, preste atenção, além do a única preposição que aceita crase depois é a preposição até. A única preposição, claro que isso estou falando além do a, né? Além do a única preposição que aceita crase depois é a preposição até. Professor, então vamos lá, olha só. Quando eu tenho um até, eu posso colocar um sinal indicativo de crase depois. Só que esse sinal indicativo de crase, ele é facultativo. Beleza? Ele é facultativo, ou seja, você usa se você quiser. A crase depois de até é facultativa. Você usa se quiser, o sinal indicativo de crase, na verdade, né? Então, eu quero que você anote desse jeito, olha. A única preposição, eu sei, grife esse única. A única preposição que aceita crase depois é a preposição até. Certo? Isso é importante? Você vai entender por quê. Veja só essa frase aqui, eu digo assim, olha. Iremos até a praia, por exemplo. Iremos até a praia. Professor, posso colocar um sinal indicativo de crase depois aqui do até? Posso, só que esse sinal indicativo de crase ele é facultativo, ou seja, depois de até sempre é correto colocar, mas ele é facultativo. Só que eu quero que você entenda o que eu disse. É a única preposição que aceita crase depois. Olha essa frase aqui, olha. A reunião, a reunião foi adiada para as 19 horas. Muita gente colocaria o sinal indicativo de crase nessa frase, né? Ah, professor, porque quando tem hora exata, eu coloco o sinal indicativo de crase. Então, eu vou colocar o sinal indicativo de crase aqui nesse as. Não.
Eu disse para vocês, ó, a única preposição que aceita crase depois é a preposição até. Olha aqui, esse para, gente, é uma preposição. Qual é a única preposição que aceita crase depois? Até. Então eu posso colocar uma crase aí? Não, porque é para. Para não é preposição, não é o até, né? A única preposição que aceita crase depois é até. Então eu tenho outra preposição aí, que é o para, né? Então para não aceita. Show de bola, professor. Então vamos lá, o que é que acontece? Ó? O senhor pegou esse AR 19, olhou o que tem antes. Antes tinha um para preposição. Para é preposição. E o senhor falou que a única preposição que aceita crase depois é o até. Como a preposição que está em jogo aí é o para, eu não posso usar crase depois. Exatamente. Tudo isso vai ser útil aqui, ó, porque a banca pediu uma errada. Veja só, que nossa vida seja semelhante à de Jesus. É como se fosse assim, olha, que nossa vida seja semelhante. Semelhante a quê? Tem preposição. Show de bola. Aí veja só, de Jesus, cuidado, tem uma palavra que está oculta aqui. É como se fosse que nossa vida seja semelhante à vida de Jesus. Então, eu olho a palavra vida que está oculta. Antes de vida, eu consigo usar artigo? Consigo. Olha, a vida de Jesus é exemplar. A vida. Consigo, professor, consigo utilizar artigo. Show de bola. Tem preposição, tem artigo. Sinal indicativo de crase está lindo e maravilhoso. Letra B. Olhou para mim com um olhar de arrependimento e saiu à francesa. Meus queridos, olha, existe uma regra que diz assim, olha, sempre que você subentender a expressão a moda ou a maneira, você tem que colocar o sinal indicativo de crase. Como é, professor? Sempre que você subentender, ou seja, se estiver oculto ali a expressão a moda ou a maneira, tem que colocar o sinal indicativo de crase. Eu não conseguiria dizer assim, olha, olhou para mim com um olhar de arrependimento e saiu a moda francesa. Saiu a moda francesa. Sempre que você subentender a moda de, a maneira de, né, tem que colocar o sinal indicativo de crase, tá certinho. Ele quer errada. Letra C. Toda educação escolar custa caro à família. Opa, se custa caro a quem? Tem preposição. Custa caro a quem? E antes de família, eu consigo utilizar artigo? Consigo, olha, a família é o bem mais precioso. Se tem preposição mais artigo, aqui deveria ter o sinal indicativo de crase, e não tem. Então, ele errou por uma ausência significativa. Está faltando o sinal indicativo de crase, o erro está na letra C. O professor jurava que era a letra D. Calma, olha só. Fiz juras perante a turma toda. Meus queridos, perante é uma preposição. Qual é a única preposição que aceita a crase depois? É a preposição até. Então, perante não aceita a crase depois. Por isso que ele não colocou e está certíssimo. A única errada que tem aí é a letra C, porque está faltando o sinal indicativo de crase. Show de bola? Na tranquilidade de Jesus, matamos a questão 3, vamos agora à questão de número 4, beleza? Você vai fazer aí enquanto o professor toma aqui uma água. Show? Vamos lá, pause o vídeo e tente responder. Provavelmente eu sei o que você está pensando. Essa questão tem duplo gabarito, né? Todas estão certas. Cuidado, meus queridos, com o óbvio. Cuidado com o fácil demais, porque olha o que é que a banca pediu. A banca pediu o seguinte, olha. A alternativa abaixo, que apresenta uma palavra acentuada obrigatoriamente. A banca não perguntou se estava certo ou errado. Ela perguntou obrigatoriamente. Provavelmente você deve ter dito assim: ah, eu acho que é a letra A, porque pública é proparoxítona. E eu aprendi com o Carlos Eduardo que toda proparoxítona é acentuada. É, exatamente. Toda proparoxítona é acentuada, mas não foi isso que a banca perguntou. Não foi isso que a banca perguntou. A banca não perguntou aquela que estava correta. Não, a banca não perguntou isso, não. Beleza? A banca não perguntou isso, não. A banca perguntou uma que é obrigatoriamente acentuada. Show de bola? Então vamos lá. Meus queridos, eu quero que você entenda comigo uma coisa. Uma palavra só é acentuada obrigatoriamente se ela só existir com acento. Como é, professor?
Não entendi, não. Peraí, vamos lá. Uma palavra só é acentuada obrigatoriamente se ela só existir com um acento. Se ela só existir com um acento, ela é acentuada obrigatoriamente. Entendi, professor. No entanto, vamos lá. Dê uma olhadinha aqui. Essa palavra aqui, olha. Máquina. Máquina. Vamos lá. Máquina. Está acentuada corretamente? Tá, porque toda proparoxítona é acentuada. Mas ela é acentuada obrigatoriamente? Aí eu já não sei. Porque uma palavra, ela só é acentuada obrigatoriamente se ela só existir com acento. Então vamos lá, olha. Se eu tirar o acento e a palavra morrer, ou seja, se eu tirar o acento e a palavra acabar, deixar de existir, ela é acentuada obrigatoriamente. Mas se eu tirar o acento e a palavra continuar existindo, ela não é acentuada obrigatoriamente. Por exemplo, olha, máquina, tira o acento, fica o quê? Máquina. Esse menino só maquina o que não presta. Esse menino só maquina o mal. Veja, maquina existe, ou seja, aquela palavra existe sem acento, então ela não é acentuada obrigatoriamente. Ela não é acentuada obrigatoriamente. Essa daqui, olha, secre, secretária. Secretária é acentuada obrigatoriamente? Professor, tá certa, porque todas as paroxítonas terminadas em ditongo têm acento. Não foi isso que eu perguntei. Beleza? Não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se ela é acentuada obrigatoriamente. Tira o acento. Secretaria. Existe secretaria? Existe. Existe secretaria. Então, show de bola. Essa palavra não é acentuada obrigatoriamente. Beleza? Vamos lá. Outro. Café. Café é acentuado obrigatoriamente? Vamos lá, vamos fazer o teste. Qual é o teste? É tirar o acento. Se a palavra parar de existir, ela é acentuada obrigatoriamente. Pessoal, eu tirei o acento e ficou CAF. Existe CAF? Não. Então a palavra realmente ela só existe com o acento, café. Então ela é acentuada obrigatoriamente. Beleza? Vamos ver aqui, olha. Pública, tira o acento. Fica publica. O professor publica um artigo semanalmente. Existe publica, então show de bola. Adúltera, tira o acento. Fica aqui, ó. Adultera. Ele adultera. Existe adultera. Ah, professor, então vamos lá. A palavra existe sem acento. Show de bola, não é acentuada obrigatoriamente. Até. Fica ate. Eu digo, seu cadastro está desamarrado. Ate, do verbo atar. Então só sobrou a letra D, professor. Foi. Sofá, tire o acento, fica sofa. Existe sofa? Sofa não existe, não. Então, sofá é acentuado obrigatoriamente, beleza? Porque se eu tirar o acento, a palavra deixa de existir. Tranquilo, meus queridos. Então, veja aí o que é que acontece, né? Então, pegue o bizu, porque esse tipo de questão, se cair, muita gente vai errar. Eu quero que você acerte na paz de Jesus Cristo. Tranquilo? Santa paz de Deus, sem estresse, sem problema. Vamos à questão de número 5. 5 diz assim, ó. A concordância verbal trata da harmonia entre o verbo e seu respectivo sujeito. Ou seja, gente, o verbo e o sujeito, quando há concordância verbal, o verbo e o sujeito estão em harmonia, estão em igualdade. Por exemplo, se o verbo estiver no plural, o sujeito está no plural. Se o verbo estiver no singular, o sujeito está no singular. É essa harmonia que eu chamo de concordância verbal. Concordância verbal é a harmonia entre verbo e sujeito, certo? Uma coisa que está em harmonia está igual. Se está em desarmonia, está desigual. Né? A alternativa abaixo, na qual essa harmonia inexiste, preste atenção. Ele diz assim: olha, a harmonia inexiste, ou seja, não tem harmonia, está errado. Certo? Ele quer uma errada. Para você responder aí, tempinho para você pausar, sem problema, sem estresse, vou ficar caladinho, pausa. Pronto, professor. Show de bola. Já pausei. Agora é sua hora de responder, beleza? Então vamos lá. Professor, ele quer uma errada, porque ele diz assim: essa harmonia inexiste. Então ele quer uma errada. Professor, essa questão tem duplo gabarito? Tem não. Fique tranquilo, certo? Vamos lá. Letra A diz assim: Técio foi um dos professores que me ajudou. Não, será que tá certo? Gente, olha, aí nem se ele quisesse errar, ele conseguiria.
Nem se ele quisesse errar. Por quê, professor? Não entendi, não. Nem se ele quisesse errar exatamente. Por quê? Porque quando você tem um dos que, a concordância é facultativa. Você pode usar singular ou plural. E é, professor, se eu tiver um dos que é opcional, sim, eu posso usar o singular ou o plural. Eu posso dizer assim, olha, Carlos foi um dos professores que me ensinou, ou Carlos foi um dos professores que me ensinaram. Tanto faz. Professor, com um dos que a concordância é facultativa. Você usa singular ou plural, é a gosto do freguês. Então, não pode ser a letra A, não. Letra B. Mais de um aluno passaram na prova. Pessoal, eu quero que vocês anotem uma frase que eu aprendi com a gramática do Celso Cunha, na verdade com a gramática do Bechara, e eu trago para a vida toda, certo? Trago para a vida toda. O que é que acontece? A frase é a seguinte: concordância verbal, você faz com o que está escrito. Preste atenção. Concordância verbal, você faz com o que está escrito, não é com a ideia. Concordância verbal se faz com o que está escrito, não é com a ideia. Por quê? Porque às vezes a galera vai pela ideia, né? Diz assim, olha, o povo gritavam. Olha, o povo gritavam. Tá errado, gente. Porque o povo gritavam. Ah, professor, mas o povo não é um monte de gente. Gente, isso é a ideia. Você não concorda com a ideia. Porque a ideia de povo é o quê? 10, 20, 30, 50 pessoas. Só que você não concorda com a ideia. Você concorda com o que está escrito. Está escrito o quê? Povo, singular. Povo singular. Então, o povo gritava. Show de bola? É a mesma coisa aqui. Quando eu digo assim, olha, mais de um, vem o que à sua cabeça? Mais de um vem 2, 3, 10, 20. Então, eu vou levar o verbo plural. Você concorda com o que está escrito, não é com a ideia. Está escrito o que aqui, professor? Um aluno. Está escrito um aluno. Então, eu digo, mais de um aluno passou. Ah, professor, mas é porque eu acho que mais de um é dois, três, né? Só que você não concorda com a ideia, você concorda com o que está escrito. Então, o erro está na letra B de bolo de pote, que é uma delícia. Ah, professor, mas a letra C está errada. Tá não, gente. Vamos lá. 1,9% dos alunos afirma não ter segurança. Professor, não está errado, não? Não. Vou mostrar para você agora, certo? Como é que você vai agora concordar com a porcentagem. Concordância com porcentagem. Professor, é difícil? É não, gente. Concordância com porcentagem é a coisa mais simples do mundo. Vou colocar 3 exemplos aqui para vocês, beleza? 3 exemplos, para você pegar o bizu com o professor. Primeiro exemplo é esse daqui, ó. 1% dos alunos, certo? Aí aqui é uma lacunazinha para você preencher com o verbo estudar. Eu não sei se eu digo 1% dos alunos estuda, 1% dos alunos estudam ou tanto faz, beleza? Aqui a segunda frase é assim, olha. 10% do povo. Aqui também eu quero colocar o verbo estudar, certo? E aqui eu vou colocar o seguinte, olha, 1, sei lá, 6% dos alunos, aí lacunazinha para você completar. Professor, como é que eu vou fazer concordância com porcentagem? Com o bizu do Chapolin. Como é, professor? Bizu do Chapolin. O que é o bizu do Chapolin? Você vai fazer comigo. Primeiro passo, achou a porcentagem? Achei. Você vai circular a preposição. Professor, pode ser um quadrado? Não, tem que ser um círculo, senão dá errado. Você vai circular a preposição. Circulei a preposição. Show de bola. Bem redondinho. Aí, professor, faz o Chapolin. Como assim o Chapolin? O Chapolin, ele não tinha duas anteninhas, né? Eu tô falando do Chapolin colorado, viu, gente? O chá, que ele passava que era bem... Era o chato, né? Então, o Chapolin tinha duas anteninhas, você vai fazer ó, as duas anteninhas, ó. Anteninha para frente, anteninha para trás. Pronto, você fez o Chapolin aí. Show de bola? Então vamos lá. O que é que significa, professor? Essas anteninhas, elas apontam para as palavras com as quais você pode concordar. Você pode concordar ou com alunos
ou com um. Tanto faz. Se eu concordasse com alunos, alunos está no plural, eu diria alunos estudam. Estudam. Show de bola. Mas se eu concordasse com um, gente, um é singular. Então eu digo um estuda. Professor, quer dizer que tanto faz, tanto faz. Você que sabe. Né? Tem um mais certo que o outro? Não, gente. Não tem um mais certo que o outro, não. A mesma coisa aqui embaixo. Eu quero colocar o verbo estudar também. Eu digo 10% do povo, bisu do Chapolin, ó. Circula a preposição, puxa a anteninha para frente, puxa a anteninha para trás. Se eu concordasse com povo, gente, povo é singular, né? Povo, se fosse plural era povos, né? Povo, eu digo povo estuda. E se eu concordar com 10, pessoal, 10 é plural, eu digo 10 estudam. 10 estudam, tanto faz, né, professor? Tanto faz. Ah, agora eu quero ver aí embaixo, professor. Porque vamos lá. Quero colocar o verbo estudar embaixo também. Vamos colocar. Ó. Você circula a preposição. Show de bola. Puxa a anteninha para frente, puxa a anteninha para trás. Beleza. Se eu concordar com alunos, alunos estudam. Alunos estudam. Show de bola. Se eu concordar com 1,6, professor, agora lascou. Por quê? 1,6 é singular ou plural? Esse 1,6 eu considero como singular ou plural. Pessoal, quando cair número com vírgula, você esquece o que tem depois da vírgula. Desculpa aí, viu, gente? O rinite hoje está me atacando. Então, quando cair número com vírgula, você esquece o que tem depois da vírgula. Ó, tu vai fazer de conta que isso aqui nem existe, que esse 6 nem existe. Você vai olhar só para o número inteiro. Pode ser 1,1, 1,2, pode ser uma dízima periódica. 1,3333333, pode ser uma dízima, não importa. Beleza? Se cair número com vírgula, você desconsidera o que tem depois da vírgula. Considera só o número inteiro. 1. Eu digo um o quê? Um estuda. Um estuda. Beleza? Então, bisu de Chapolin é isso. Vamos ver se isso funciona aqui, ó. 1,9% dos alunos. Eu circulo a preposição, puxo uma setinha para alunos, puxo uma setinha para 1,9. Se eu concordasse com alunos, seria alunos afirmam, no plural. Se eu concordasse com 1,9, ó, esqueça o que tem depois da vírgula. Você olha só para o 1. Eu digo afirma. Foi justamente o que ele fez, afirma. Então aqui tanto faz o singular ou o plural. Professor, mas essa letra D está errada. Aqui, olha, João ou Maria irão ao parque, está errado. Calma lá que eu vou ensinar para você como é esse bizu aqui, beleza? Pessoal, quando cair com o ou, quando cair concordância com o ou, você vai parar e vai fazer a seguinte pergunta. Preste atenção. Aí o ou, você vai pensar o seguinte: essa ação pode ser realizada por duas pessoas ao mesmo tempo? Preste atenção. Você vai olhar e vai dizer assim: olha, essa ação pode ser realizada por duas pessoas ao mesmo tempo? Se a resposta for sim, tanto faz o singular ou o plural. Então você vai olhar e vai dizer o seguinte: olha, essa ação pode ser realizada por duas pessoas ao mesmo tempo? Se a resposta for sim, tanto faz o singular ou o plural. Mas se a resposta for não, professor, aí só pode o singular. Professor, não entendi nada. Calma aí. Diga o seguinte, olha. João ou Maria, João ou Maria ao parque. Aqui vai ser, olha. O professor tá com sono, viu? Flamengo ou, quem é o ou, viu? Vasco, o jogo. Pessoal, vamos lá. Em cima, eu quero colocar o verbo ir. Verbo ir, beleza? Aí eu não sei se eu digo João ou Maria irá ao parque, né? Ou João e Maria irão ao parque. Singular ou plural, tanto faz. Pessoal, qual é a pergunta que a gente tem que fazer? Essa ação pode ser realizada por duas pessoas ao mesmo tempo? Essa ação ela pode ser realizada por duas pessoas ao mesmo tempo? Se a resposta for sim, tanto faz o singular ou o plural. Se a resposta for não, só pode o singular.
Quando eu digo assim, olha, João e Maria podem ir ao parque ao mesmo tempo. Essa ação ela pode ser realizada por duas pessoas ao mesmo tempo. Tem como João e Maria irem ao parque ao mesmo tempo? Tem, gente. Inclusive, João e Maria podem ir juntos. Essa ação ela é plenamente possível de ser realizada por duas pessoas ao mesmo tempo. Nada impede que João e Maria, né, vão ao parque ao mesmo tempo. Então, ela é possível de ser realizada por duas pessoas ao mesmo tempo. Se ela pode ser realizada por duas pessoas ao mesmo tempo, tanto faz o singular ou o plural, certo? Irá ou irão. Agora vamos lá. Imagine que nós estamos lá no estado do Maracanã. Aí, vamos lá, tá jogando Flamengo contra o Vasco, certo? Flamengo e Vasco. Aí eu olho e digo assim: Flamengo ou Vasco ganhará o jogo, ganharão o jogo ou tanto faz. Pessoal, se o Flamengo tá jogando contra o Vasco, tem como os dois ganharem ao mesmo tempo. Essa ação ela pode ser realizada pelos dois ao mesmo tempo. Flamengo tá jogando contra o Vasco. Tem como os dois ganhar ao mesmo tempo? Tem não. Beleza? Então, essa ação ela só pode ser realizada por uma pessoa ao mesmo tempo. Se só pode um, só pode o singular, né? Claro que o Flamengo vai ganhar, né? Então, só pode o singular. Ganhará. Show de bola? Tranquilo? Foi o que aconteceu aqui, pessoal. Ó. Digo o seguinte, opa, cadê, meu Deus? Está aqui. Ó, João ou Maria irão ao parque, foi o exemplo que eu utilizei. Tem como João e Maria irem ao parque juntos? Tem. Então, tanto faz, irão ou irá. Beleza? A única errada aí é a letra D de bolo de pote, que é uma delícia. Show? Vamos para mais uma? Olha aqui a questão de número 6. Diz assim: Amar é um deserto e seus temores. É uma música, né, muito linda do nosso querido Djavan. Eu não sei como é que nós saímos de Amar é um deserto e seus temores para Tuxeira, pelo amor de Deus, é a decadência da sociedade brasileira em forma de canção, né? O povo tem a música que merece. Os versos acima referem-se à bela canção Oceano de Djavan. Precisamente no verso em destaque, pode-se identificar a seguinte figura de linguagem. Vocês que vão fazer, beleza? Vou dar um tempinho para você pausar enquanto o professor toma uma água. Veja só, professor. Amar é um deserto e seus temores. Meu Deus do céu, que figura de linguagem é essa? Vamos lá. Primeiro que eu vou explicar uma por uma, né? O que é perífrase, professor? Perífrase, professor, não lembro. Eu lembro que eu já vi na escola, mas não lembro o que é, gente. Perífrase é o seguinte: é quando você utiliza, né? Você vai utilizar aí várias palavras para designar uma pessoa só, né? Várias palavras para designar uma pessoa só. Como assim? Uma pessoa ou um lugar, né? Uma pessoa ou um lugar. Show, professor. Tranquilo. Como assim? Veja só, eu digo. A cidade maravilhosa. Qual é a cidade maravilhosa? Hein, professor? A cidade maravilhosa é o Rio de Janeiro. Eu digo, a rainha dos baixinhos. Quem é a rainha dos baixinhos? A Xuxa. O rei do futebol, quem é? O Pelé. Né? O rei do pop, o Michael Jackson. Ou seja, você vai utilizar várias palavras para designar um único ser. Ou, isso é a perífrase. Tranquilo, professor. Litote, vice professor, o que é isso? Litote? Litote, não lembro não, muita gente chama de litote, né? Litote, né? Então vamos lá, o que é litote, professor? É quando você afirma por meio da negação. Como é, professor? É quando você afirma por meio da negação. Eu quero dizer, por exemplo, que uma pessoa é inteligente. Aí como é que eu digo? Ele não é burro. Se ele não é burro, ele é o quê? Inteligente. Então você afirma por meio da negação. Eu quero dizer que uma pessoa é bonita, né? Uma mulher é bonita, por exemplo. Eu digo assim, ó, ela não é feia, não. Ela não é feia, não. Ou seja, eu estou dizendo que ela é bonita por meio da negação de que ela não é feia. Então, litote é isso, é quando você afirma por meio de uma negação. Paronomásia, professor. O que é paronomásia? Vem de paro.
Param, vem de parecido, é quando você pega palavras com sons parecidos e junta, né? Você aproxima palavras com sons parecidos. Eu digo assim, olha, há soldados armados e amados, olha, armados, amados. Veja que eu peguei palavras aí com sons parecidos, beleza? E metáfora a gente conhece de certa forma, né? Metáfora, meus queridos, é quando você compara de modo implícito. É uma comparação implícita, né? Você faz aí uma comparação, você compara, só que você compara sem utilizar um conectivo comparativo. É quando você compara sem utilizar um conectivo comparativo. Por exemplo, eu digo assim, olha, ele é um leão. Eu estou comparando ele a um leão. Não é assim? Só que eu não utilizei o conectivo comparativo. Eu digo assim, olha, ele é como um leão, ele é tal como um leão. Não. Isso é justamente a metáfora, é quando você compara sem utilizar um conectivo comparativo. Isso é metáfora. Você compara sem utilizar aí um conectivo comparativo. Gente, quando eu digo assim, olha, amar é um deserto e seus temores. Pessoal, eu comparei o ato de amar a um deserto. Eu comparei amar a um deserto. Só que nessa comparação eu não utilizei nenhum conectivo comparativo. Eu não disse assim, olha, amar é como um deserto. Ou seja, nesse caso, o que é que aconteceu? Eu comparei de modo implícito, sem conectivos comparativos. Como é o nome disso? Metáfora, gente. O nome disso é metáfora. Gabarito aí, letra D de dinheiro. Show de bola? Vamos a mais uma. Questãozinha de número 7. Diz assim, ó. Ainda sobre o Djavan, né? Você deságua em mim e eu, oceano. Em se tratando da vírgula, anteposta à conjunção, né? Deveria ser a conjunção e. Desculpa aí, viu? Ó, tirar aqui. Anteposta à conjunção e. Beleza? É possível afirmar corretamente que, pessoal, antes disso, né? Você sabia que nesse caso, oceano é um verbo? É uma curiosidade. Ele diz assim, olha, você deságua em mim e eu oceano, né? Como se oceano fosse uma ação, né? E eu oceano, é como se eu faço uma ação muito, né? Aí eu me debruço, digamos assim. Então, oceano nesse caso é um verbo, por incrível que pareça. Eu oceano, né? O Djavan ele teve a capacidade de transformar um substantivo oceano em um verbo, né? Então vamos lá. Essa vírgula, pessoal, o que é que acontece? Ela é o quê? Ela é errada, é certa? É obrigatório, é opcional, enfim. Pausa para você responder. Voltou? Vem comigo. Professor, o que é que acontece? Meus queridos, existem duas possibilidades de você colocar a vírgula antes do E. Duas possibilidades, certo? Tenho duas possibilidades de colocar uma vírgula antes do E. Quais são, professor, essas duas possibilidades? Vou fazer um esqueminha aqui para vocês. Eu coloco uma vírgula antes do E em dois casos. Primeiro, certo? Primeiro, se esse E tiver valor de mais, e quando ele tem valor de mais, nós dizemos que ele é adversativo. Se você conseguir trocar o E por mais, ele é adversativo. E se ele é adversativo, tem que ter uma vírgula antes. Ou quando ele tem aqui, ó, sujeitos, quando ele conecta sujeitos diferentes. Beleza? Sujeitos diferentes. Vamos lá, professor. Veja só. Se o E tiver valor de mais, ou seja, se ele for adversativo, essa vírgula antes dele é obrigatória. Beleza? E se tiver sujeitos diferentes, professor? Facultativa. Sou facultativa é a mesma coisa que opcional. É, por exemplo, eu digo assim, ó, eu corro, eu corro e não fico cansado. Ó, eu corro e não fico cansado. Meus queridos, quando eu digo assim, olha, eu corro e não fico cansado, é como se eu estivesse dizendo o seguinte, olha, eu corro, mas não fico cansado. Se eu consigo trocar esse e por mas, ele é adversativo. Então, eu tenho que ter obrigatoriamente antes dele uma
vírgula. Tenho que ter uma vírgula antes dele. É mesmo, né, professor? É. Outro exemplo. Chego para você e digo assim, ó. João comprou uva e Carlos comprou, sei lá, sei lá, abacaxi. Beleza. Professor, tem um E aí na frase, ó. Tá aqui, o E. Show de bola, professor. Só que nesse caso, ele está unindo dois sujeitos diferentes. Eu estou falando de dois sujeitos diferentes aí. Quem é o primeiro sujeito? O sujeito um é o João. Quem é o segundo sujeito? O Carlos. Quando o E conecta sujeitos diferentes, eu posso colocar uma vírgula antes dele? Posso. Só que essa vírgula, ela é facultativa. Show de bola. Gente, dê uma olhadinha aqui. Eu digo assim, olha, você deságua em mim e eu oceano. Quem é o primeiro sujeito? Você, né? E o segundo sujeito? Eu. Concorda comigo que o E conecta dois sujeitos diferentes? Se o E conecta dois sujeitos diferentes, eu posso utilizar essa vírgula. Só que ela é o quê? Facultativa, opcional. Eu uso se eu quiser. Então, professor, o gabarito aí é a letra C de contra-cheque. Exatamente. Gabarito letra C, questão muito boa, pessoal. Principalmente se você vai fazer um concurso, né, em que há aí redação. É muito importante. Muita gente erra essa vírgula aí na redação. Beleza? Vamos lá, próxima questão. Questão de número 8. Diz assim, ó. Palavra puxa palavra, uma ideia traz outra, e assim se faz um livro, um governo ou uma revolução. Alguns dizem que é assim, que assim é que a natureza compôs as suas espécies. Acerca do vocábulo destacado acima, marque a alternativa correta. Tempinho para você fazer, e aí o resto é com o professor. Pausou? Vamos lá? Meus queridos, é o seguinte, ó. Eu gostaria de dizer para vocês que o Si tem, né, aproximadamente 9 funções da língua portuguesa, né? 9. E uma dessas funções, bem importante, que nós estudamos, sobretudo quando nós estudamos vozes verbais, né, voz ativa, voz passiva e voz reflexiva, é a chamada partícula apassivadora. Apassivadora. Também chamado de pronome apassivador, né? Partícula apassivadora ou pronome apassivador. Tanto faz, não há nenhuma diferença. Beleza? Então vamos lá, professor. Partícula apassivadora e pronome apassivador. Quando é que vai acontecer? Na verdade, deixa eu colocar um esquema melhor. Professor, quem é que pode ser partícula passivadora? Várias palavras podem ser partícula passivadora? Não. Né? Várias palavras não. Só uma palavrinha pode ser partícula passivadora. Quem é essa palavra? O si. O si é a única palavra da língua portuguesa que pode ser partícula passivadora. Então, quer dizer que toda a vida o si vai ser partícula passivadora? Nananina, não. Ele vai ser partícula passivadora se ele estiver ligado a verbo transitivo direto ou verbo bitransitivo, certo? Bitransitivo. Esse bitransitivo também é chamado de verbo transitivo direto e indireto, né? Professor, como é que eu vou saber, né? Eu sei que o verbo transitivo direto é aquele que pede complemento sem preposição, né? Verbo transitivo direto é um verbo que pede complemento e esse complemento ele vem destituído de preposição obrigatória. É, professor. Mas o bizu, o verbo transitivo direto, gente, é aquele ao qual você consegue perguntar o que ou quem. Se você olhar para um verbo e conseguir perguntar o que ou quem, ele é um verbo transitivo direto. Show, professor. Brasil, Brasil. Verbo bitransitivo. Gente, bi, na língua portuguesa, significa dois. É aquele verbo ao qual você precisa fazer duas perguntas ao mesmo tempo. Eu digo, entreguei. Você olha para mim e diz assim, entreguei o que a quem? Veja que eu não pergunto quem, eu pergunto a quem. Entreguei o que a quem? Ofereci. Ofereceu o que a quem? Veja, a quem. Beleza?
Tranquilo, professor. Então, se o se estiver ligado ao verbo transitivo direto ou bitransitivo, ele é partícula passivadora. É, por exemplo, eu digo assim, olha, prendeu-se, prendeu-se o político. Prendeu-se o político. Meus queridos, olha só, eu tenho um se aqui, ó. Tem um se. Circule esse se. Show de bola, professor. Agora, puxa uma setinha para o verbo. Puxe uma setinha para o verbo. Prendeu. Faça uma pergunta ao verbo prendeu. Prendeu quem, homem? Você prendeu quem? Se você pergunta quem, esse verbo é transitivo direto. E se o se está ligado a um verbo transitivo direto, ele é o quê, professor? Ele é uma partícula apassivadora. Partícula apassivadora. Show de bola, professor. Na tranquilidade de Jesus. Dê uma olhadinha aqui. E assim se faz um livro. Circule esse se e puxa uma setinha para o verbo faz. Qual é a pergunta que você faz ao verbo faz? Faz o quê? Faz o quê? Show de bola, professor. Então, se eu pergunto o que, esse verbo é transitivo direto. Se ele é transitivo direto, esse se é uma partícula apassivadora, também conhecido como pronome apassivador. Gabarito, letra C. Professor, olha, indetermina o sujeito a que se refere. Pessoal, quando ele diz isso, ele está dizendo que o se é uma partícula indeterminadora do sujeito, ou índice de indeterminação do sujeito. Não é isso que aconteceu. Ele não é partícula indeterminadora do sujeito. Não, beleza? Não é partícula indeterminadora do sujeito. Ele é uma partícula apassivadora. Beleza? Partícula apassivadora. Trata-se de uma partícula fossilizada. Professor, eu nunca ouvi isso na minha vida. Bom, os gramáticos, alguns chamam de partícula fossilizada, e outros chamam, pessoal, de partícula integrante do verbo, ou parte integrante do verbo, né? Partícula fossilizada ou parte integrante do verbo, tanto faz. O que é isso, partícula fossilizada? Existem certos verbos na língua portuguesa, pessoal, que eles já nascem com o pronome si. Eles já nascem com um pronome. Por exemplo, se você procurar, sei lá, em um dicionário, o verbo queixar, você nunca vai achar. Você só vai achar o verbo queixar-se. Se você procurar, por exemplo, o verbo suicidar, você nunca vai achar. Você só vai achar o verbo suicidar-se. Beleza? Então, isso é uma partícula fossilizada, ela já nasce com o verbo, né? O verbo não existe sem ela, digamos assim. Show de bola? Então, vamos aqui à questão 9. Estamos quase chegando ao final. Beleza? Ele diz assim, olha, os versos acima são de Drummond. Eu acho que já deu para perceber que eu gosto muito do Drummond, né? Essas questões fui eu que fiz e eu sempre gosto de trazer o Drummond. No último desses versos, há um vocábulo em destaque, o qual apresenta um valor semântico de, vamos lá, ele diz assim, olha, a falta que me faz não é tanto a hora de dormir, quando dizia, Deus te abençoe, e à noite abria em sonho. É quando, ao despertar, revejo a um canto a noite acumulada de meus dias e sinto que estou vivo e que não sou. Pessoal, olha essa vírgula, eu falei disso há pouco tempo. Ó, tem uma vírgula antes, a vírgula já significa muita coisa. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, e sinto que estou vivo, mas que não sou. Consigo trocar por mas, é por isso que essa vírgula está aí. E eu disse que quando a gente troca por mas, ele é o quê? Adversativo. Beleza? Ele é adversativo. Gabarito letra C de contra-cheque. Show? No Pai de Deus, gabarito letra C. Vamos para a última questão. A última questão é para fechar com chave de ouro. Olha aqui. A alternativa na qual o uso dos porquês está incorreto é pausa para você responder e aí eu volto aqui para dar o gabarito. Só tomar uma água. Pronto, professor. E aí, professor? Como é que a gente vai desenrolar isso daí, professor? Vamos lá, pessoal. Essa questão é para desmistificar muita coisa errada que a gente aprende na internet, nessas páginas. Português, aprenda português em 2 semanas, pelo amor de Deus, certo?
Então, essa questão é para isso, que muita gente diz assim, por que junto é para resposta? Por que separado é para pergunta? Quem disse isso, gente? Pelo amor de Deus, ó, vou passar o esqueminha para você do porquê, certo? Esqueminha do porquê. Vamos lá. Por que junto? Eu utilizo para resposta, né, professor? Nada a ver. Você vai utilizar o porquê junto quando você conseguir trocar o já que. Você troca por já que ou por uma vez que, certo? Você troca por já que ou uma vez que, certo? Professor, por que separado assim, ó? Por que separado? Eu troco por quê, professor? Porque separado você troca por qual motivo? Por qual motivo? Ou o motivo pelo qual. Motivo pelo qual. Beleza. Professor, se for assim, olha, junto, né? E com acento. Gente, ele fica junto e com acento quando ele está substantivado, né? Como assim, professor? Quando ele está substantivado? Quando ele está substantivado. Antes vem algum determinante, por exemplo, um artigo, né? Ou um pronome, mas geralmente é artigo. Então, antes vem artigo. Antes vem artigo. Beleza? Professor, e quando ele vem assim, ó, por quê? Separado, mas ele vem com acento. Pessoal, ó, é a mesma regra desse daqui, ó. A mesma regra desse daqui. Você vai conseguir trocar por qual motivo ou o motivo pelo qual. É a mesma regra, beleza? Do mesmo jeito, a mesma regra. A única diferença é que depois vai ter alguma pontuação. Depois do porquê vai aparecer uma vírgula, ou um ponto final, ou um ponto de exclamação, ou um ponto de interrogação. Vai ter alguma pontuação depois. Mas é a mesma regra. Por qual motivo? Só que depois tem uma pontuação. Show de bola? Na tranquilidade de Jesus. Vamos testar aqui, ó. Por exemplo, digo para você a seguinte frase: perderam o jogo, irão ficar chorando. Ó, por que perder o jogo? Irão ficar chorando? Aqui vai ser o seguinte, ó. Eu não sei por que ele não veio. E aqui, ó, ele não veio e eu eu não sei eu não sei por quê, certo? Vamos lá. Primeiro, por que perder um jogo? Irão ficar chorando? Sabe o que é que muita gente faria? Diria assim: esse porquê é separado. Esse porquê é separado porque é para pergunta. Eu vou fazer uma pergunta. Irão ficar chorando, então é separado? Não, gente, ó, olha aqui. Veja que o porquê junto eu posso trocar por já aqui. Aqui eu não poderia dizer assim: olha, já que perderam o jogo, irão ficar chorando? Uma vez que perderam o jogo, irão ficar chorando? Jaque, eu consigo trocar por jaque. Então, esse porquê é junto, gente. Ah, professor, é feio. Eu também sou feio, nem por isso é errado. Nem tudo que é feio é errado, e nem tudo que é bonito é gostoso, certo? Então, ó, eu consigo aqui trocar por jaque, né? Então, show de bola. Eu não sei por que ele não veio. É como se fosse assim, olha. Eu não sei por qual motivo ele não veio, ó. Eu não sei o motivo pelo qual ele não veio. Por qual motivo? Então, eu jogo aqui, ó, separado. Separado, né? Consigo trocar por qual motivo?
Ele não veio e eu não sei por quê. É como se fosse, olha, ele não veio e eu não sei por qual motivo. Show de bola. Eu não sei por qual motivo, então é separadinho. Só que veja que depois eu tenho um sinal de pontuação. Então aqui eu tenho que colocar o acento, né? Show, professor. Brasil, tranquilidade, sem estresse, sem problema. Ótimo. Aí veja só, dê uma olhadinha aqui. Eu não sei o porquê. Professor, o porquê o senhor colocou com acento? Foi porque antes tem artigo, está substantivado. Então vamos aplicar isso aqui, ó. Veja só. Vou pegar a canetinha vermelha para não se estressar. Por que não saiu o resultado? Irá ficar desesperado? Eu conseguiria trocar por já que, gente, olha. Já que não saiu o resultado, irá ficar desesperado? Conseguir trocar por já que? Show de bola. É juntinho, tá certo, só que a banca pede o errado. Infelizmente, Joana não veio à festa e eu não sei por quê. É como se fosse eu não sei por qual motivo, tá certo, separado. Só que faltou o que aqui? O acento, porque depois tem um sinal de pontuação. O erro está na letra B de bolo de pote. Letra C. Fale-me por que você está me tratando desta forma. Fale-me por qual motivo. Por qual motivo? Depois do porquê não tem sinal de pontuação, ficou só separado. Todos os traumas têm um porquê, tem artigo antes, então porquê ficou juntinho. Show de bola? Meus queridos, e por hoje é só, né? Eu fiz aí essas 10 questões para vocês, deixa eu tirar aqui para aparecer só minha imagem agora. Vou parar de apresentar, deixa eu ver aqui, para a gente conversar, para a apresentação. Então, por hoje, meus queridos, é só, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Dei o meu melhor aqui, eu fiz questão de fazer todas as questões, porque, assim, pessoal, tipo, trazer questão pronta e tal, às vezes corre o risco de o aluno já ter respondido essa questão, né? Ou às vezes o aluno vai ali, pesquisa o gabarito, fica meio que se sabotando. Aqui você pode pesquisar quantas vezes você quiser, você não vai achar uma questão dessa na internet, porque fui eu que fiz, certo? Então eu espero que você tenha gostado e deixo para você uma frase que foi minha base durante os estudos. É de Aristóteles, e ela diz que as raízes do estudo são amargas, mas os seus frutos são doces. Olhe, hoje eu colho os frutos do estudo, né? Eu dediquei a minha adolescência toda aos estudos. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu não me arrependo de ter estudado. Hoje eu colho os frutos do estudo e vejo que realmente eles são doces como mel. Estude, certo? Eu sei que o processo é doloroso, né? Mas desistir não acelera o processo, certo? Continue firme, continue forte. Um abraço, meus queridos. Vai dar certo, vai dar tempo e vai ter festa. Fui.